Então, o roteiro base para um bom refinamento. Primeiro ponto, PO deve trazer as user stories priorizadas e com critérios de aceite prontos. Então, a primeira versão das user stories e a primeira versão dos critérios de aceite, o PO tem que trazer, galera. Tá? Não quer dizer que as user stories podem mudar e os critérios de aceite também durante o refinamento, isso pode acontecer. Mas, sim, o PO já tem esse tema de casa, que ele já deve trazer essa listagem pronta, priorizada por ele lá no Product Backlog, que vão ser os próximos itens que ele acredita que tem que entrar para a esteira de desenvolvimento do time. Certo? Então, primeira coisa, o PO trazer isso pronto. Segundo item, sempre que possível, o PO deve trazer wireframes de baixo nível para que todos possam melhor visualizar as telas e comportamentos. Esses wireframes podem ser previamente construídos com algum UI design. Então, de novo, né, temos um UI design, temos algum profissional de UX, isso é sempre importante ter no time, é sempre uma boa prática. Né? A gente já pode ter tido um trabalho prévio de entendimento inicial entre o PO e essa galera de UI design para que se traga né, as telas no nível de wireframe. Pessoal, é quase que um desenho de papel de pão. Tá? É só para ter uma ideia. Né? Quanto mais visual, melhor para o entendimento. Tá? E isso no refinamento vale também. Para que a galera, para que principalmente os desenvolvedores entendam o que está se discutindo ali em cima das user stories. Tudo que a gente traz aqui são boas práticas. A gente sabe, né, Sidney, que não necessariamente eu vou conseguir ter um UI design para desenhar a tela, que não necessariamente isso daí vai poder, né, funcionar aí em todos os cenários, mas aqui a gente traz a boa prática e dentro dela o que vocês conseguirem executar vai ser bastante importante. Terceiro ponto. O PO deve apresentar as user stories ao time e explicar os critérios de aceite, bem como os wireframes. Tá? Isso é o que deve acontecer num terceiro momento dentro do refinamento. Abre-se, então, espaço para o time perguntar e levantar questões técnicas e funcionais sobre cada user story. Então, o PO apresenta as user stories, mostra os wireframes e abre um espaço para o time começar a perguntar. E o último grande passo seria a entrega final, é o entendimento sobre cada user story refinada com o time e o DOD e DOR construídos em conjunto. Aqui, galera, a gente está considerando, por exemplo, que seria um primeiro refinamento de um time, onde a gente vai construir ainda o DOD e o DOR, tá? Mas num primeiro refinamento que a gente vai rodar projeto do zero, tem que ser construído a primeira versão do DOD e do DOR. Conforme eu for fazendo, né, as sprints e tendo novos refinamentos, a gente pode usar o refinamento, inclusive, como um momento para revisar o DOD e o DOR. Tá? Assim como outras cerimônias também servem para isso. Daqui a pouco, mais sprint review serve para revisar o DOD e o DOR. Retrospectiva dentro do time pode ser usada. Tá? Mas a todo momento a gente tem que estar atento ao DOD e o DOR, porque são acordos entre o time, entre os desenvolvedores, entre o Product Owner, entre qualquer outro stakeholder que participe ativamente, né, das sprints, e o próprio agilista, né, o próprio Agile Master ou Scrum Master. Sidney, quer complementar alguma coisa aí? Sim, cara, eu queria complementar que assim, né? O Definition of Ready, por exemplo, que é o DOR ali, ele nem existe no mundo fantástico, mundo de Bob e do Scrum, né? Então, quer dizer, só existe o DOD e o DOD é revisitado apenas na retrospectiva. Isso para o mundo da prova, para o mundo colorido. E como aqui a gente sempre institui, né, que nós não abraçamos árvores, a gente traz a prática, né? Aquilo que realmente funciona nos times e no dia a dia de verdade. Então, sim, tenham DOR, porque se vocês não tiverem Definition of Ready, vocês vão sofrer demais para trazer os itens, né, para o refinamento. Um outro ponto, né, até puxando uma das perguntas iniciais aqui, ó, quando o refinamento passa de 2 horas, creio que fica um pouco mais maçante. Aconselham alguma pausa durante 15 minutos ou 5 minutos? Na real, Ryan, é que o que a gente pratica, coloca na prática com os times, geralmente nos times que eu assumo, eu instituo 2 horas de refinamento funcional e 2 horas de refinamento técnico que não necessariamente acontecem no mesmo período. Então, na segunda-feira, por exemplo, da segunda semana da sprint, vamos pensar numa sprint de 15 dias. Na segunda-feira da segunda semana, eu faço refinamento funcional. E na terça ou quarta-feira, eu faço refinamento técnico, por exemplo. Então, a gente não faz no mesmo período justamente para que não fique maçante e não se estenda tanto, que a galera fica cansada, né, e não consegue pensar tanto em solução. Então, logo, o que acontece é o PO driva no funcional, né, o que ele quer, né, e lá no técnico, né, a galera do desenvolvimento discute como. Tem outra do Léo aqui, ó. Dá para usar a técnica dos 3 amigos para refinar. Mas vale quando for apenas 2? PO e Dev ou PO e QA? Sim, Léo. Idealmente, tá? Os papéis importantes, que nem a gente mencionou, seria a melhor prática para a gente ter um refinamento.
A gente precisa ter representantes de dev, PO, assim, papéis obrigatórios, tá? PO, se tiver UI design, né, algum UX obrigatório. QA, vamos arriscar dizer que seria obrigatório também, né, Sidney? Porque Sim, ajuda muito exatamente. o QA, e o QA ele traz, assim, pela prática, né, de cenários de teste, do próprio trabalho que o QA desenvolve, ele traz muito insight bacana no refinamento, tá? E assim, pelo menos um líder técnico que represente o time técnico que a gente tem que ter, tá? Então esses seriam os 4 papéis importantes, imprescindíveis num bom refinamento. PO, UX, se tiver, QA também, se tiver, às vezes não tem QA, mas o ideal é que se tenha, tá? E um representante do time de desenvolvimento, pelo menos o líder técnico ou algum analista mais sênior, galera, que tenha condições de entender, ter um entendimento bom e já, digamos assim, trazendo os pontos técnicos, né, e já considerando as dificuldades e a complexidade técnica que isso vai gerar depois até para estimar esse trabalho no sprint planning, tá? Então, nossa dica Não, seria perfeito. E aí, outro ponto importante, né? Se a gente está na fundação do projeto, é a primeira sprint, né? De repente é interessante, inclusive, trazer o arquiteto para deixar claro, né, isso. o que já está funcionando ou o que não está funcionando. Então, por exemplo, se você tiver que ainda montar ambiente, subir arquitetura, coisas assim, é importante, de repente, um arquiteto também participar do refinamento para entender, né? Em que momento a gente está, para onde a gente vai e o que de fato a gente vai fazer na sprint para os itens não funcionais.